Durante o evento da sua pré-candidatura em Maceió, Lula afirmou que tentou libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz. O petista revelou que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para pedir a soltura de 10 pessoas envolvidas no crime que aconteceu em 11 de dezembro de 1989 em São Paulo e durou 6 dias. Entre os sequestradores, 5 eram chilenos, 2 eram canadenses, 2 argentinos e 1 brasileiro. O grupo chegou a ser condenado e as penas variavam de 26 a 28 anos de prisão. Segundo Lula, ele alertou o FHC sobre uma greve de fome iniciada pelos sequestradores e foi fazer o pedido a seu aliado, Renan Calheiros, que era ministro da Justiça na época. O companheiro Renan virou ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso e tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber, e aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros, e depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim: presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como um democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. Ele ainda afirmou que quer um Estado forte em seu eventual governo. Não adianta querer vender a Petrobras, já vender a BR, vender o Correio, o Banco do Brasil, o BNDES. Um governo nosso tem que dizer para vocês: eu quero um Estado forte. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro fez comentários sobre a declaração de Lula. Segundo o chefe do executivo, o petista quis enviar um recado a criminosos. Ele contou da história que estava com pena de 10 meninos que estavam presos. Menino de 42 anos, né? Esses 10 eram 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e 1 brasileiro, que estavam no segundo sequestro. Tinham sequestrado uma pessoa, 60 e poucos dias, depois tinham sequestrado o Abílio Diniz. Havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para Abílio Diniz. E daí falou que esses meninos cometeram um equívoco. O sequestro é planejado, pessoal. Ninguém vai sequestrar o João ali. Não, ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o Lula tocou nesse assunto? Alguém tem ideia? Não. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. Entenderam? Até 1999, todos os estrangeiros foram extraditados e o brasileiro foi indultado. Com esse destaque, a gente abre, então, a edição desta segunda-feira de Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília, na análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Bom começo de semana. O sequestro é um crime horrível, né? Um crime hediondo. Você sequestra a pessoa fisicamente e psicologicamente, ele fica dependendo de você. Daí a gravidade da situação. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Roberto. Prazer tê-lo mais uma vez aqui nos Pingos dos Is. Boa noite, Fiuza. E boa noite a você que nos acompanha aqui diariamente nesse programa que lava a alma nacional, né? Olha, essa fala de Lula é isso mesmo. Dá uma dica aos narcotraficantes de que estamos juntos e no meu governo faz uma greve de fome, faz uma movimentação na cadeia, que aí eu aproveito e dou canetada e absolvo todos. Não é possível. A vida não é tão romântica assim. Existe sim uma possibilidade, alguns falam aqui, em 25%, de pessoas que
entram no crime por coincidência, porque estavam no local errado, na hora errada, e acabaram entrando. Se não houvesse aquele momento, ele não seria criminoso. E mais, quando sai da cadeia, nunca mais voltam a delinquir. 25%. 75% não. Delinque, volta e delinque de novo. Se as leis são afrouxadas, isso aumenta e exponencialmente. Eu nunca torci aqui quando vem com propostas de aumentar a punição para tal crime. A minha história, a minha defesa é sempre assim: foi condenado a 10 anos, que cumpra os 10 anos. Foi a 40 anos, 40 anos. Não tem essa história de ficar em liberdade condicional, saidinha, não sei o quê. As leis já garantem uma pena alta. Mas aí tem aquela história de saidinha de não sei o quê, semiaberto, progressão da pena, indulto, se acontece isso aí. Olha, todo mundo discutiu o indulto que o presidente Jair Bolsonaro assinou para o deputado Daniel Silveira. Olha que diferença, olha que diferença. Os sequestradores do Abílio Diniz, quem se lembra daquela imagem de Abílio Diniz sendo libertado, você te revolta ouvir uma conversa fiada dessa de que são garotos que foram pegos matando aula ou coisa parecida. Não, o sequestro é um crime hediondo. Eu, para te falar a verdade, tomei conhecimento da seriedade desse crime quando eu cobria o Congresso Nacional, como faço acompanhamento até hoje, no governo José Sarney, e um grupo de parlamentares, né, ia à reunião da ONU nos Estados Unidos. E o Gabeira estava indicado pela Câmara dos Deputados para representar o Brasil, o Congresso brasileiro. Isso foi votado e tal entre os parlamentares. Os Estados Unidos não. Se ele vier aqui, nós prendemos ele. E aí vai ter um conflito internacional muito mais sério. E aí todos entraram em cena. Inclusive o pessoal da direita e tal, liberal. O Sarney, naquela época, era o liberal, né? E ligou para o presidente dos Estados Unidos, ligou para autoridades norte-americanas e eles disseram não. Uma vez terrorista, para sempre terrorista. Resumindo, esse pessoal que sequestrou o embaixador dos Estados Unidos nunca mais vai poder entrar nos Estados Unidos. Se entrar, é preso. É o Franklin Martins, o Gabeira e outros, né? Então, esta é a realidade, e assim deve ser, assim que deve ser. Não negociar com terroristas, com bandidos, né? E não perdoar. Cumpriu, tem que cumprir a pena integral. E eu adianto que as leis brasileiras são leves porque apostam na recuperação. É isso mesmo. Não tem pena de morte, não tem prisão perpétua, e a pena máxima, que era de 30 anos, agora foi por 45 anos. Finalmente, né? Pessoa condenada há 800 anos, ele só podia ficar na cadeia 30 anos, que era a pena máxima no Brasil. Então é preciso regular esta lei, essa tal dosimetria, que é a quantidade de anos, meses e dias que podem os condenados ficarem presos. Portanto, não é nada de criancinha, não tinha ninguém matando aula, não. Sequestrando de arma em punho e queria muito dinheiro. Não pode ser tratado assim. Isso é mesmo um recado, como diz o presidente Jair Bolsonaro. É pedido de voto para bandido. E você, Roberto Mota, que nos diz, Mota, dessas falas de Lula, da reação que tivemos hoje do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, bem-vindo mais uma vez, Mota. Boa noite, Brown, boa noite, Zé Maria, Fiuza, Augusto Nunes, toda a nossa audiência. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui. Olha, eu não precisava nem falar, porque o comentário do Zé Maria foi simplesmente irrepreensível. Ele tem razão, a impunidade no Brasil começa nessa piada da progressão de regime. O sujeito é condenado a 300 anos de prisão, fica 4 ou 5 preso de verdade, depois sai para as ruas. Eu concordo com o Zé Maria, não há negociação nem perdão possível com bandidos. Agora, eu queria começar o meu comentário observando um fato. O Brasil já teve Renan Calheiros no Ministério da Justiça. Isso é bom para a gente perceber o quanto a gente andou. O presidente Bolsonaro justifica a sua eleição toda vez que mostra a sua posição moral contra o crime, que é exatamente a que o nosso querido Zé Maria descreveu. Já Lula disse que não há nada demais em um jovem roubar um celular para depois ir tomar uma cervejinha. É o mesmo Lula cujo contador
tem ligações com o PCC, conforme foi notícia essa semana, um contador que ganhou, vejam vocês, 50 vezes na loteria. Lula declarou na frente de uma multidão que ajudou a libertar os sequestradores de Abílio Diniz. Vamos lembrar o que disse Cristina Segui, uma das mais conhecidas jornalistas da Espanha. Ela apontou um vínculo entre o narcotráfico e os partidos de esquerda na América Latina. Lembrem, a Bolívia já teve um presidente que era também presidente do Sindicato dos Plantadores de Coca, Evo Morales. A Colômbia acabou de eleger um ex-guerrilheiro. Aliás, há analistas que dizem que essa declaração do Lula seria um recado para os radicais da Colômbia e de outros países vizinhos. É preciso observar que Lula chamou os criminosos de jovens. Essa preocupação com o bem-estar dos criminosos e um total desprezo pelas vítimas se chama bandidolatria. Eu falo sobre isso num livro que eu acabei de lançar chamado A Construção da Maldade. Esse também é assunto de um comentário da Brasil Paralelo que estreia hoje, às 8 horas, no canal do YouTube. Agora, para encerrar esse comentário, é preciso fazer duas perguntas. A primeira é: se o sujeito admite que ajudou a libertar sequestradores e fala sobre isso com orgulho na frente de uma multidão em plena campanha política, o que será que ele fez que ele não conta para ninguém? E a segunda pergunta que o senhor Lula precisa responder é: o que acontece se os assassinos de Dom e Bruno resolverem fazer greve de fome? Análise agora do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Roberto Mota, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Olha, um aceno simpático do Lula a criminosos não surpreende ninguém, tendo sido ele, Lula, condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes que cometeu. Então ele está em casa. Agora, é claro que ele não está, ele está fingindo que está fazendo outra coisa. Ele está fingindo que ele é um humanista. Ele está fingindo que esse gesto é um gesto não em defesa de criminosos, um gesto em defesa de seres humanos. Isso aí é muito batido, né, na história da demagogia brasileira. E a gente não se surpreende com o Lula porque a gente conhece o passado dele. Agora, o que surpreende, né, o que surpreende a todos, o que choca, na verdade, é esse personagem descondenado que saiu da prisão depois desses crimes pelos quais foi condenado para concorrer a eleições, não ser um personagem que poderia estar, na prática, proscrito. Que ninguém ia aderir a um personagem desse, com uma biografia dessa, né? Com a quantidade de serviços porcos prestados ao país quando presidiu e depois também. No entanto, nós temos, infelizmente, Vitor, ainda uma larga quantidade, uma multidão de personagens muito esclarecidos, de pessoas, eu não estou nem falando de pesquisa eleitoral, porque pesquisa a gente trata aqui de outro jeito, evidentemente. Eu estou falando desses áulicos aí que são remediados, são muito bem alimentados, bem estudados, e que estão compactuando com isso, fingindo exatamente a mesma coisa. É claro que nenhum deles está se apresentando como um defensor de criminosos, de bandidos. Eles estão se apresentando como humanistas. Esse truque é velho. O Lula ascendeu na política e muitos ascendem na política com esse mesmíssimo truque. Nós somos os humanos, nós somos pela vida. Então, qual é a equação? Eles fingem que uma pessoa, porque evidentemente houve um dia em que se criou regras para que alguém que merecesse uma punição, isso não fosse transformado, não fosse equivalente a uma barbarização dessa pessoa. Ela tem que apenas e suficientemente cumprir a sua punição dentro do Estado de Direito. Aí usam isso
e ficam lá fuxicando todos os criminosos que podem ser acarinhados, né, que podem ser elogiados, como está fazendo aí o Lula de uma maneira vergonhosa, para afetar com isso uma suposta preocupação com o ser humano, que está ali numa situação sob, né, a guarda da justiça, mas que, afinal de contas, são jovens, são humanos, etc. É um truque velho, batido, cínico, vergonhoso, no qual o Lula escalou aí a sua carreira inteira, e o que mais surpreende realmente nesse momento é que ainda tenha banqueiro, intelectual, jornalista, artista, empresário, advogado, juiz, participando desse show de horrores, desse espetáculo de cinismo que é o Lula hoje na política brasileira. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, Roberto Mota, bem-vindo sempre. Boa noite, meu compadre Zé. Boa noite, irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou me estender um pouco mais, porque essa declaração do Lula é especialmente repulsiva. Em 2010, março de 2010, o Lula declarou o seguinte a propósito de presos cubanos, presos políticos que estavam em greve de fome. A greve de fome não pode ser utilizada como pretexto para libertar pessoas em nome dos direitos humanos. Pois ele diz, temos de respeitar a determinação da justiça e do governo cubano de deter pessoas em razão da legislação de Cuba, como quero que respeitem o Brasil. O Lula comparou os presos políticos cubanos em greve de fome quando ele numa das visitas, né, numa das incontáveis visitas que ele fez ao Fidel Castro, o seu ídolo, ele comparou os presos políticos aos presos comuns de São11 aos assassinos de São Paulo, ladrões. Foi isso que ele fez. Agora, ele diz que 11 anos antes dessa declaração, ele interveio em nome dos garotos, né, dos jovens. Ninguém era jovem ali, eram veteranos guerrilheiros, estavam havia anos, né, na luta armada. Eram salvadorenhos, uma organização salvadorenha e o movimento de esquerda revolucionária, o MIR, do Chile. Havia 4 chilenos, 3 argentinos, 2 canadenses e 1 brasileiro. Todos terroristas. O Abílio Diniz ficou num buraco dentro de um caixote que ele não conseguia quase respirar. Ele ficou durante 6 dias respirando por um buraco aberto nesse caixote, que tinha um cano e ele aspirava o ar por ali. Então o Lula qualifica de bandido qualquer preso político cubano em greve de fome. Ou se fosse venezuelano, ele diria a mesma coisa. Agora, como é da turma dele, ele acha que esses são meninos que cometeram um erro. É repulsivo também esse comentário, porque o Lula disse a mim, numa entrevista feita em 1997, para um documentário produzido pelo Banco de Boston, que ele fez o seguinte na greve de fome decretada pelos metalúrgicos presos durante a greve dos operários de São Bernardo do Campo em 1980, quando ele ficou no Hotel do Tuma. Tinha todas as regalias garantidas pelo delegado Romeu Tuma. Os metalúrgicos decidiram, eram cerca de 10, 12, não me lembro, eles decidiram entrar em greve de fome. O Lula era o líder. E o Djalma Bon, também era dirigente metalúrgico, descobriu embaixo do travesseiro do Lula que ele tinha encomendado um saco de bala paulistinha para comer durante a greve. Então o Lula é falsário, farsante, até em greve de fome. E ele disse a mim,
tem o vídeo que mostra essa declaração. Eu queria enganar a fome, né? Porque eu sou contra a greve de fome. Greve de fome não serve para nada. É uma bobagem, só arrisca a sua vida. E agora vem bancar o solidário com garotos que cometem pequenos crimes. Isso mostra o que é o Lula. Isso mostra o Lula do Petrolão, do Mensalão, da Rosemary, o Lula criminoso, né? Essa atitude dele é um pequeno exemplo do prontuário dele, da capivara que ele tem, que é de assustar qualquer chefão do PCC.